Começando. Bom, pessoal, vamos começar então nossa aula aqui. Falar de temperatura e radiação na aula de hoje. Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam já com o caderno para anotar. E aqui é o professor Marco Aurélio, de Física. E vamos hoje trabalhar temperatura e radiação do corpo negro. Nós discutimos na aula passada muita coisa de mecânica quântica e hoje nós vamos dar continuar, né, o assunto da radiação do corpo negro. Pessoal, vamos relembrar então o que é um corpo negro? Corpo negro é um corpo que é um corpo teórico, tá? Eu quero que vocês entendam isso. É um corpo teórico. Ele não existe de forma prática, mas ele é um modelo, tá? Ele é um modelo. Por quê? Existia na época, no final do século XIX, um problema de relacionar a temperatura do corpo com a sua radiação. Então existia o problema de vincular radiação e temperatura. Então, é necessário que se tenha um corpo onde a sua temperatura dependa única e exclusivamente da radiação que ele emana ou que ele absorve, né? Então a temperatura dele vai depender somente da radiação. E é isso que é um corpo negro, ok? Ele absorve toda a radiação que chega nele, portanto, a temperatura vai influenciar diretamente pela radiação. Ok? Então, por isso, essa foi a motivação de se estudar o corpo negro. Uma vez tendo o corpo negro bem modelado e estudado, aí pode extrapolar para outros tipos de corpos, como o Sol, um ferro quente, né? Um ferro quente. Mas esse aqui é o modelo teórico, é o corpo negro. Qual que é o objetivo da aula de hoje, moçada? Entender sobre a associação entre temperatura e radiação, calcular a temperatura do Sol usando a lei de Wien, que nós veremos agorinha, e calcular a radiação emitida do Sol, ou pelo Sol, né, através da lei de Stefan Boltzmann, tá, que nós também iremos ver. Então nós iremos ver essas duas leis hoje, lei de Wien, lei de Stefan Boltzmann, ok? Vamos nessa então, tá? E vamos ver aqui se der tempo a gente faz exercícios de revisão, né? Então, gurizada, olha só. Descrição aí, da descrição do nossa ementa, teoria quântica, origem da teoria quântica, nós falamos bastante sobre isso já. Vamos falar um pouco hoje sobre a radiação do corpo negro através da lei de Wien e da lei de Stefan Boltzmann. Na aula que vem a gente continua aí com a dualidade onda-partícula, né? Para ondas eletromagnéticas. Esse aqui é o nosso calendário, nossas aulas são todas as quintas, então nós não temos feriados no mês de outubro, infelizmente. E aí vamos relembrar então o conceito de radiação. O que significa radiação eletromagnética? Isso é importante, né? Nessa altura aqui do curso, é importante que vocês saibam isso, ó. Radiação eletromagnética é o que? Uma onda. É uma onda no campo elétrico lá, né? Então, se você tem uma onda eletromagnética, está aqui. Essa onda eletromagnética, ela tem vários comprimentos de onda. Já ouviram falar desse conceito? Comprimento de onda? Se você esqueceu, vamos relembrar rapidinho. Comprimento de onda é representado pela letra grega lambda e representa dois pontos consecutivos na onda. Então você vê que a onda é um desenho que se repete. Esses pontos aqui, se pegar um ponto aqui na onda, qual que é o próximo ponto nesse que vai estar bem aqui? Aqui, né? Então essa distância se chama comprimento de onda. Por convenção, se estabelece que o comprimento de onda é a distância entre dois picos, né? Ou dois vales também, né? Pode-se dizer assim, que é o pico ao contrário. Beleza? Então, ó, quanto menor o comprimento de onda, você vê que a radiação ela fica com maior frequência, portanto, maior energia, né? Radiações gama, raios-x.
A radiação que a gente enxerga, pessoal, é uma radiação que fica nessa faixa aqui de comprimento de onda, entre 700 nanômetros a 400 nanômetros. Mas tem uma infinidade de radiações que a gente não enxerga. As ondas de rádio, TV, Wi-Fi, satélite, controle remoto, micro-ondas, a gente não enxerga, mas elas existem. Veja que o comprimento de onda dessas ondas que eu acabei de falar são maiores. Elas têm menos energia, elas não são ofensivas para nós, seres humanos. Já as ondas que têm mais energia, como os raios gama, são prejudiciais para nós, né? Eles têm poder de desestruturar ali a células, átomos, né, dependendo da sua energia. Muito perigoso. Então isso se chama radiação. É a emissão de ondas que contém, elas carregam energia, né? Nós vimos um vídeo em sala de aula falando muito sobre isso. Não vou passar aqui porque não é objetivo, mas nós vimos desse canal Universo Narrado, que é muito bom. E agora vamos falar um pouco sobre a curva de radiação do corpo negro. Quando você pega uma estrela, por exemplo, tem como determinar qual que vai ser, já entrando aqui na lei de Wien, né? Tem como determinar qual que vai ser a temperatura dessa estrela só pela cor? E aí? Olha só, essa estrela aqui ela está emanando que cor predominante? Cor vermelha, não é verdade? O pico, ela emana azul? Emana. Ela emana verde? Emana, mas o que ela emana mais é o vermelho. Essa daqui já emana mais o amarelo. Então, quando o pico da radiação corresponder à cor amarela, qual que vai ser a temperatura do corpo? Para isso que existe a lei de Wien. Então, ó, se o pico de radiação, o pico, né, a quantidade máxima de radiação correspondente ao comprimento de onda amarelo for observado, a temperatura vai ser de 5.000 kelvins. Ó. Se a maior parte da radiação observada for do comprimento de onda correspondente ao vermelho, a temperatura dela vai ser de 4.000 kelvins. Vai ser menos quente, né? Não vou nem falar mais frio, porque não é frio esse negócio, é menos quente. Entendeu? Então, é uma forma de você saber a temperatura de um corpo é através de qual que é a cor daquele corpo, né? A cor, se a cor dele for amarela, a radiação que estiver emanando for amarela, ele vai ter ali, né, essa temperatura. E cor está relacionado com o quê? Comprimento de onda, tá? Se a gente for voltar aqui na imagem, ó, comprimentos de onda maiores corresponde à cor mais voltada para o vermelho. Comprimentos de ondas menores, cor mais voltada para o violeta, para o azul. Isso quer dizer que se você for representar a cor azul em ondas, por exemplo, ia ser mais ou menos isso aqui. E a cor vermelha ia ser mais ou menos isso daqui. Né? Então, o comprimento de onda do vermelho é maior do que o comprimento de onda do azul, tá? Então, isso que diferencia uma cor da outra, né? A distância entre os picos de suas ondas. Muito bem, galera. Então nós entendemos isso, entendemos que existe uma relação da temperatura, anota isso, viu? Existe uma relação da temperatura com a cor que essa estrela, esse corpo negro está emanando. Professor, uma estrela é um corpo negro? Sim, tá? Porque ela emite em todos os comprimentos de onda. Ela emite todo. Então, a temperatura dessa estrela está relacionada com a radiação que ela emite e vice-versa. A radiação que ela emite está relacionada com a sua temperatura, ok? Uma coisa influencia na outra diretamente. Olha só que interessante, existem outras estrelas que, ó, há estrelas com esses nomes aqui meio diferenciados, porque são nomes, né, de identificação astronômica, ó, da NASA. Mas olha só, né, estrelas que têm aí diferentes cores e diferentes temperaturas. Essa estrela, vamos ver aqui, ela é um pouquinho mais
Cadê? Esverdeada tem 6.000 Kelvin. Já essa daqui, ó, que é um pouquinho mais azulada, 10 milhões de Kelvin. Essa aqui, um pouco mais, né? Então, se você vê que quanto mais for puxando para o azul, para o verde, para o azul, ela vai ficando mais quente, né? E quanto mais for puxando para o vermelho, para o amarelo, vai ficando menos quente. Ah, beleza. Então, vamos então falar disso de forma explícita, deslocamento, né? Aí de Wien, a lei de Wien. A lei de Wien relaciona a temperatura de um corpo negro, que a gente acabou de ver que pode ser uma estrela, relaciona a temperatura de um corpo negro com o comprimento de onda. Por comprimento de onda, você entende o quê? Cor, ok? Na qual a radiação emitida tem máxima intensidade. Sua forma matemática está aqui, ó, comprimento de onda máximo, ou seja, aquele comprimento de onda que é mais emitido, que corresponde à cor que a gente enxerga daquela estrela, né? É igual a uma constante B, chamada constante de Wien, que ela é dada pelo exercício, dividido pela temperatura da estrela ou do corpo negro, que é dada em Kelvin, tá bom? Beleza. Então, qual que é o aspecto descritivo? A posição do pico da emissão no espectro de radiação, tá? Ou seja, onde que está o pico de radiação? No amarelo, no vermelho, no verde? Então ela fala isso, a lei de Wien. E ela permite determinar a cor predominante de um corpo em função da temperatura, tá? Mas ela não fornece o quê? Ela não fornece a quantidade de energia que aquele corpo está emitindo. Olha só, que interessante. A lei de Wien relaciona a cor de um objeto, que é seu comprimento de onda, né, que ele mais emite, pela temperatura. Mas não diz nada sobre a intensidade de radiação. Qual que é a quantidade de energia que aquele corpo emite? Para isso vai ter a lei de Stefan Boltzmann daqui a pouco que a gente vai abordar. Então vamos fazer um exercício rapidinho, ó. A radiação emitida pelo Sol possui um pico de comprimento de onda em torno de 500 nanômetros. Então, uma onda eletromagnética, né, uma onda nesse comprimento de onda aqui, corresponde à cor amarela, ok? Use a lei de Wien para calcular a temperatura da superfície do Sol. Então nós temos o Sol e nós queremos calcular o que dele? A temperatura do Sol. Então nós temos aqui o Sol emitindo suas ondas, né, com a predominância do amarelo, mas isso não quer dizer que não tenha outras cores. Tem aqui o azul, vou fazer aqui. Tem o azul também sendo emitido, tem o vermelho, ok? Todas as cores. O Sol ele emite todas as cores. O verde, cadê o verde? Está aqui. O verde, tá? Mas por que a gente vê mais puxado para o amarelo? Porque é a quantidade de radiação que ele mais emite, né? Então vamos lá para as continhas. Essa daqui é a fórmula. O que a gente quer saber? Temperatura. Antes de colocar os números na equação, vamos primeiro isolar a temperatura. Então, se o comprimento de onda é igual a constante B, que o exercício deu aqui, ó, constante, dividido pela temperatura, vamos remanejar essa equação, passando a temperatura para o outro lado, multiplicando, e o comprimento de onda dividindo. Então fica B dividido por lambda. Então essa aqui, né, é a expressão que vai nos ajudar a encontrar a temperatura do Sol. Agora é só substituir os dados. Temperatura é igual. Vamos pegar aqui o comprimento a constante, né? 2,898 vezes 10 a menos 3 metro, tá? Não é milha, é metro, Kelvin, dividido pelo comprimento de onda de 500. O que é nano? Nano é 10 elevado a menos 9. Nano, 10 elevado a menos 9 metro, tá? Ó, metro com metro vai cancelar, porque eles estão dividindo um ao outro.
vai sobrar apenas o Kelvin, que é a unidade de temperatura que a gente quer encontrar. Vamos fazer essa continha aqui? Vou fazer na calculadora, né, pessoal? Vamos fazer aqui na calculadora. Temos aqui uma calculadora super moderna. Veja. Vamos colocar aqui divisão. Essa calculadora vocês baixam na internet. Coloca HP 300S Emulator lá no Google que vai aparecer para vocês baixarem. Vezes 10 elevado a menos 3, né? Dividido por 500 vezes 10 elevado a menos 9. É igual lá, ó, 5.796 Kelvin. 5.796 Kelvin é a temperatura aí do Sol. Como que seria para fazer em Celsius? Lembrando que temperatura em Celsius é o que? A temperatura em Kelvin menos quanto? 273, né? Então essa temperatura em graus Celsius é só você subtrair 273. Olha lá, 5.223 graus Celsius, né? 5.223 graus Celsius, por aí, né? Então é isso, né, pessoal? É isso aí. Um exemplozinho de como que se aplica a lei de Wien. Você precisa de ter qual que é o comprimento de onda que ele mais emite. No caso aqui o Sol amarelo, né, 500 nanômetros. E aí qual que vai ser a temperatura dele, né? Em torno disso daqui. Muito alto, né? Beleza. Vamos falar agora da lei de Stefan Boltzmann. Então veja, nós associamos temperatura com comprimento de onda emitido. Agora vamos calcular qual que vai ser a energia que o Sol emana. Para isso, nós temos que entender a lei de Stefan Boltzmann. Veja, a lei de Stefan Boltzmann descreve a potência total irradiada por um corpo negro em termos de sua temperatura. Então está aqui, a potência é igual a uma constante sigma, gama, acho que não é sigma, né, que é a constante de Stefan Boltzmann, que já é dada pelo exercício, vezes a área da superfície do corpo, vezes a temperatura em Kelvin, né, elevado à quarta potência. Calma que a gente vai resolver exercício sobre isso daqui, tá? Então, o que que descreve? A quantidade total de energia irradiada por um corpo negro. Essa é a descrição aqui da lei de Stefan Boltzmann. A aplicação é para determinar qual que é a energia com base na temperatura. Tá bom? Então vamos nessa. Nós temos aqui um vídeo que nós vimos em sala também. Não vou passar agora porque não é objetivo, né? Mas é um vídeo muito legal. Deixa eu ver se dá de rodar. Acho que nem vai dar, peraí. É duro que a internet também não ajuda, mas basicamente mostra um corpo mudando de cor à medida que ele esquenta. Vamos então calcular, né, sabendo que a temperatura da superfície do Sol é de aproximadamente 5.778 Kelvin, calcule a potência total emitida pelo Sol usando a lei de Stefan Boltzmann, tá? Considere que o raio do Sol é aproximadamente 6,96 vezes 10 a oitava metros. Eu não coloquei aqui, mas eu deveria ter colocado antes, né? A constante de Stefan Boltzmann, que eu vou colocar agora. Deixa eu colocar aqui a constante de Stefan Boltzmann. O exercício já tem que dar, né? Essa constante. Constante de Stefan Boltzmann é igual 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 em unidades de watt por metro quadrado Kelvin à quarta. Então essa é a constante de Stefan Boltzmann. Vamos lá então? Então vamos desenhar de novo aqui o Sol.
Aqui está o Sol. E agora a gente quer saber o quê? A gente já sabe a temperatura, porque a gente usou lá atrás a lei de Wien. A gente sabe qual é a temperatura do Sol. Mas aí agora a gente quer saber o quê? A quantidade de energia que o Sol emana. É isso que a gente quer saber. Então vamos lá. Ó. Potência é igual ao sigma, que é essa constante aqui, né? Vezes a área. Qual área? Essa área aqui, ó. A área da esfera do Sol, né? O Sol não é uma esfera? O Sol é uma esfera, ele tem uma área de superfície. Qual que é essa área aqui, né? É isso que a gente vai calcular. Vezes a temperatura elevada à quarta, que a gente já sabe qual que é, né? A temperatura do Sol. Então vamos lá, potência, pessoal. Lembrando que potência é o que? Potência é energia por tempo. Quantidade de energia. Então, o que nós vamos calcular? Nós temos aqui essa superfície do Sol, nós vamos calcular a quantidade de energia que sai dessa superfície a cada segundo. Tá? Então, nós vamos calcular isso. A energia que sai da superfície do Sol a cada segundo. Isso que é a ideia de potência. Então, potência vai ser o quê? Todo esse valor aqui, né? 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado, Kelvin quadrado, vezes a área. Qual que é a área de uma superfície esférica? A área de uma superfície esférica é igual, né? Vou fazer aqui, uma superfície esférica é igual a 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Então vamos fazer aqui. A área vai ser 4 vezes. Quanto que vale o π? 3,14 vezes o raio ao quadrado. Olha o raio do Sol aqui, né? Esse aqui é o raio do Sol, que é a distância do centro até a borda, né? Então, essa distância aqui é o raio. Ok? A distância do centro do Sol até a borda se chama raio. Beleza. Então vamos lá. 6,96 vezes 10 à oitava metro, tudo isso ao quadrado. Agora sim, vezes a temperatura elevada à quarta, né? Que é 5,778 Kelvin, né? Elevado à quarta. Então temos aqui, nós temos aqui a nossa constante, né? Essa constante, sigma, vezes a área, né, de uma esfera, que é 4πr ao quadrado, então 4 vezes π vezes o raio ao quadrado, vezes a temperatura à quarta. Obviamente que eu vou fazer na calculadora. Pegar tudo isso daqui e colocar na calculadora. Vamos lá? 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 4 vezes 3,14. Na calculadora é ponto, né? Vezes, abrir parênteses, 6,96 vezes 10 elevado... Opa, cadê? Ó? Não foi lá o 6, né? 6 ponto... Agora sim. 96 vezes 10 elevado a 8. E tudo isso, fecha parênteses, ao quadrado. Vezes a temperatura, 5,778 elevado à quarta. Poxa vida, olha isso. Um valor grande, né, pessoal? 3,84. Então a potência é igual a 3,84 vezes 10 elevado a 26 potência, energia por tempo. Então, joules por segundo, né? Joules por segundo. Ou watts, né? Ou watts, que é a unidade de potência. Então veja, um número gigante aqui, ó. Né? Número gigante. Mas óbvio, né, meu pessoal? Nós estamos falando de quem? Do Sol. Essa é a energia que o Sol
que sai do Sol, da superfície do Sol, a cada segundo. Loucura, né? Muita energia. Parte dessa energia vem para a Terra. Tá? Então nós temos aqui, né? Agora vamos falar de um exemplo da aplicação dessa lei de Stefan Boltzmann no caso das placas solares. Tá? Então vamos lá. Moçada, placas solares. É comum, né, que na época do ano de calor, de sol quente, né, todo mundo fica assanhado para colocar as placas solares. Mas em relação às placas solares, nós queremos entender como que a temperatura influencia na eficiência das placas solares, tá? Porque elas vão se aquecer. Se elas vão aquecer, essa placa solar ela vai emanar radiação. Então, ela vai absorver e vai emanar. Vamos supor aqui, ó. Um painel solar de 1 metro por 1 metro, de eficiência 18%, recebe 1.500 watts de potência do Sol e está com 40 graus Celsius de temperatura. Compare a potência elétrica com a potência emitida devido à temperatura da placa. Então, moçada, vamos lá então, ó. Nós temos duas potências aqui. A potência elétrica, que é o que? A energia que o Sol converte, que a placa converte em eletricidade. Então tá aqui ó, a placa, aqui é o Sol, e aí ó, a placa converte essa energia do Sol em eletricidade, né? Para acender, por exemplo, uma lâmpada. Tá? Quando você liga na placa aqui, vamos supor, né? Então você tem aqui a placa solar. E qual que é essa eficiência? 18%. Ou seja, se chega do Sol 1.500 watts de potência, só 18% desses 1.500 aí vai ser transformado em energia elétrica. Tá bom? Então 18% de 1.500 vai passar daqui de fora para dentro. Tá? Então essa é a potência elétrica. Nós temos a eficiência, vamos chamar a eficiência de E, vezes aqui a potência do Sol, né? A energia do Sol. Vezes 1.500 watts, né? Quanto que isso corresponde? Vamos fazer logo? 0,18 vezes 1.500. Isso vai dar quanto? Calculadora, venha para cá. Aqui, 0,18 vezes 1.500. 270 watts. Então, essa é a potência que a placa, essa placa consegue entregar. Lógico, se tiver outras placas conectadas, aí vai ser uma potência maior, né? Vai ser 270 watts de cada placa. Nós estamos pegando apenas uma placa. Ok? Agora, qual que vai ser a potência emitida? Por quê? Nós falamos que todo corpo que tem uma certa temperatura, ele vai esquentar e vai emitir também. Então, você tem aqui uma placa que vai receber a radiação do Sol e ela vai esquentar, obviamente. Se ela vai esquentar, ela vai também emitir radiação. E a gente vai calcular qual que vai ser essa potência que ele vai emitir. Como que faz para calcular a potência emitida devido à temperatura da placa, que é de 40 graus aqui, né? Lei de Stefan Boltzmann. Potência é igual constante vezes a área da placa vezes a temperatura a quarta. Lembrando que a temperatura tem que estar em Kelvin, né? Para transformar de graus Celsius para Kelvin, como que faz mesmo? Temperatura em graus Celsius é igual a temperatura em grau Kelvin, menos 273, né? Então a gente vai somar 273 esses 40 aqui para calcular. Então a potência emitida vai ser, ó, a
qual que é mesmo a constante lá? 5,67 vezes 10 a menos 8 watt metro quadrado Kelvin a quarta, vezes a área. Qual que é a área da placa? A placa tem 1 por 1, né? 1 metro por 1 metro. Então vai ser 1 metro quadrado, ó, para facilitar a vida nossa. Vezes a temperatura quarta. Então, ó, a temperatura está dada em graus Celsius. Vamos converter para grau Kelvin? Para Kelvin? Então, vamos colocar o 40. 40 graus Celsius é igual em Kelvin menos 273. O 273 passa para lá somando, então fica 40 mais 273 é igual a temperatura em Kelvin. Quanto que é 40 mais 273? Vai dar 283, 293, 313, né? 313 Kelvin. É igual a temperatura aqui, né? Então, vezes 313 a quarta. Quanto que vai ser essa potência aí? Vamos calcular aqui na calculadora. Sem sofrimento. Estamos calculando a potência jogada fora, né? Essa potência aqui, a placa ela não aproveita. Porque ela está lançando fora. Ela esquenta e está irradiando. Vezes 1, né? Vezes 3 elevado à quarta. Vamos ver. Olha lá, 544,2 watts. 544,2 watts. É vírgula aqui, mas na calculadora é ponto, né? Então veja, essa placa, olha, está emitindo mais radiação do que convertendo em eletricidade, né? E geralmente é assim mesmo, tá, pessoal? Geralmente é isso aí mesmo, né? As placas solares, elas não têm uma eficiência muito alta, não. A maior parte da potência que elas recebem, elas desperdiçam para o ambiente na forma de calor mesmo, né? Aqui, ó, desperdiçando, né? De vermelho aqui, ó, tá desperdiçando, né? Mas é uma conversãozinha aí. Então é uma aplicação aí da lei de Stefan Boltzmann, né? Espero que vocês tenham entendido, espero que anotem aí as informações, que tiver com dúvida. E é isso aí, tá, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês. Tudo de bom, deixa eu pausar aqui para poder encerrar o vídeo. Tchau, tchau!